É engraçado como certas lembranças de infância ficam guardadas em nossa mente, como um velho filme esperando para ser revisitado. Essa história é uma dessas. Quando alguém decide voltar a um parque temático abandonado, onde viveu tantas coisas, a sensação é quase surreal. Um misto de nostalgia e suspense, como se cada canto pudesse revelar uma surpresa do passado. Mas o que eles encontraram naquele parque é algo que talvez nem as lembranças mais antigas pudessem prever. Quem nos conta esse primeiro relato é o Otávio. Boa noite, Dom. Resolvi compartilhar essa história porque ela ainda não me deixa em paz. Eu e um amigo de longa data, um daqueles com quem você compartilha quase tudo, resolvemos revisitar um lugar que marcou minha infância. Mas o que descobrimos ali transformou completamente o que até então parecia uma aventura tranquila em algo inesperado, e até um pouco sombrio. Eu vivo em Branson, Missouri, e há um parque temático abandonado por perto chamado Celebration City. Esse lugar está esquecido há mais de 10 anos, pois fechou suas portas em 2008. O parque era inspirado na América do século XX e funcionava das tardes até o anoitecer, encerrando as atividades diariamente com espetáculos de laser e fogos de artifício. Contava com diversos brinquedos, apresentações e atrações, com a temporada de funcionamento ocorrendo de maio a meados de setembro. Eu fui muitas vezes com minha família durante a infância, e quando o fechamento foi anunciado, todos ficamos realmente tristes. Antes de fechar, demoliram quase todas as montanhas russas, se não todas, mas a maioria dos prédios ainda permanece em pé até hoje. Pouca gente sabe, mas é um lugar fascinante para explorar agora. Convidei meu amigo, que vou chamar de Calvin, para ir comigo. Ele, que é um velho amigo da família, também frequentava o parque conosco naquela época. Seguimos de carro e estacionamos no Steak and Shake do outro lado da rua, já que o estacionamento do parque está fechado há muito tempo. Eram cerca de 19 horas e o sol começava a se pôr. Queríamos evitar ir em plena luz do dia, para não chamar atenção ou cruzar com outras pessoas. Levamos lanternas fortes para usar quando escurecesse, mas no começo ainda dava para enxergar bem. Atravessamos a rua sem ser notados, pois não queríamos dar na cara que estávamos invadindo. Esperamos a rua ficar vazia, cortamos caminho pela grama e nos embrenhamos nas árvores ao redor da área do parque. Entrar no parque foi surpreendentemente fácil. Não deu nem a impressão de que estávamos infringindo alguma regra. E não que eu esteja incentivando ninguém a fazer o mesmo. Caminhar por entre os prédios e atrações antigas, que eu tanto lembrava da infância, agora imóveis e abandonados, causava uma sensação estranha e até sombria. Era como revisitar uma parte da minha infância que havia se perdido. Uma coisa era certa: éramos os únicos por ali. Só se ouvia o som dos grilos, nem mesmo o barulho do tráfego chegava até nós. Enquanto andávamos, vimos que muito do parque ainda estava como era antes. Havia sinais de que outras pessoas já haviam estado lá depois do fechamento, com algumas marcas e grafites nas paredes. Mas muitos objetos e cenários permaneciam em seus lugares, guardados atrás do vidro nos edifícios. Algumas janelas estavam quebradas, sinal de que algumas pessoas já tinham explorado esses espaços antes. Quando escureceu, resolvemos entrar em um dos prédios por uma dessas janelas. Lá dentro, percebemos que estávamos na lanchonete que antes se chamava Last Chance Diner. O lugar estava escuro e honestamente dava um arrepio. A porta da frente estava fechada, trancada e coberta. Havia tábuas de madeira pregadas de forma improvisada e o espaço do salão estava repleto de objetos aleatórios, como se tivesse virado um depósito temporário para coisas de fora. Calvin estava explorando o outro lado do local quando eu gritei para ele: "Vou dar uma olhada no banheiro." Segui então para um dos banheiros. Ao entrar, senti um cheiro diferente, indescritível, que tomava o ambiente. Havia 3 cabines ali e mal entrei, ouvi um som vindo de uma delas, como se algo pequeno tivesse caído no chão. "Tem alguém aí?" chamei. O ambiente estava mergulhado na escuridão, mas minha lanterna iluminava um pouco. As portas das 3 cabines estavam fechadas, mas havia algo que, sem dúvida, tinha se mexido ali dentro. Com um pé, segurei a porta aberta e me abaixei, apontando a lanterna para debaixo de uma das cabines. Foi então que vi um par de sapatos e pernas.
Senti um frio na espinha e dei um salto para trás. Apontei a lanterna por baixo das outras 2 cabines e vi o mesmo. 3 pares de sapatos e pernas imóveis, um em cada cabine. De repente, um dos pares começou a se mexer, como se a pessoa estivesse se abaixando para olhar por baixo da porta. Mas eu não esperei para ver mais. Saí do banheiro correndo e gritando para Calvin sair dali. Escalamos a janela rapidamente e ele me acompanhou sem fazer perguntas até estarmos bem distantes do prédio. Contei para ele sobre as 3 pessoas que vi nas cabines. Ele riu e fez uma piada, insinuando que talvez estivessem apenas usando o banheiro, mas eu sabia que ele não acreditava totalmente na história. Expliquei a ele que um dos visitantes estava prestes a olhar por baixo da cabine. Sua expressão mudou para algo mais sério, um misto de susto e preocupação. Era claro que não estávamos sozinhos. Se fossem apenas exploradores amigáveis, tenho certeza de que teriam falado algo quando entrei ou, no mínimo, quando os cumprimentei. Saímos rapidamente do parque e, ao chegar ao carro, o céu já estava completamente escuro. Desde então, nunca voltamos lá. Não sei como explicar o que vi. Foi estranho, assustador e transformou completamente o clima do que até então tinha sido um dia leve e divertido. Quando eu era criança, tinha o hábito de pescar camarões. Junto com meu primo, íamos até o rio e montávamos umas armadilhas simples, feitas com galhos e pedaços de pano, para capturar os camarões. Aquilo acabou se tornando uma fonte de renda interessante para nós. Chegamos a vender o quilo por 150 pesos mexicanos. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos e quero compartilhar com vocês algumas experiências paranormais que vivi ao lado do meu primo. Desde pequenos, meu pai nos ensinava a fazer essas caixinhas de pano que usávamos no rio. Não eram nada sofisticadas. Um quadrado com uma pequena abertura que a gente posicionava na direção da correnteza para capturar os camarões. Alguns até escapavam, mas muitos ficavam presos lá dentro. Em alguns dias, conseguíamos juntar entre 3 e 4 quilos. Normalmente vendíamos para familiares ou amigos de comunidades vizinhas. Fazíamos isso no rancho dos meus avós. O lugar ficava a menos de 10 minutos de caminhada do rio. Então, sempre que os visitávamos, aproveitávamos para ganhar um dinheirinho extra. Teve uma época em que íamos quase todos os fins de semana. Dava para sair para jantar com a namorada ou até mesmo comprar algo especial de vez em quando. Às vezes, colocávamos as armadilhas à tarde ou até mesmo à noite, pois meu pai dizia que era mais eficaz. Minha primeira experiência paranormal aconteceu numa dessas idas ao rancho. Naquele dia, meu primo não pôde ir. Ele teve um compromisso de última hora. Como eu já tinha prometido ajudar meu avô, não dava para voltar atrás. Chegamos ao rancho por volta das 7 da noite. Já estava escuro. Mesmo assim, decidi preparar algumas armadilhas e colocar no rio. Meu avô, meio desconfiado, comentou que já estava tarde e que talvez fosse melhor deixar para a manhã seguinte. Mas eu estava decidido. Respondi que seria rápido e que queria aproveitar a chance, já que precisava do dinheiro. Peguei um saco e improvisei uma caixa. Fiz 2 no total. Avisei ao meu avô que voltaria em alguns minutos e segui meu caminho. Desci a encosta por uma trilha estreita, cercada de árvores e plantas, um caminho apertado que serpenteava pela natureza. Ao chegar à beira do rio, entrei na água e comecei a subir alguns metros. Parei em uma pequena piscina natural, onde meu primo e eu costumávamos encontrar camarões. Segurava uma lanterna entre o pescoço e o ombro, tentando mantê-la firme para que não caísse, pois era minha única luz. Mergulhei a caixa na água, colocando algumas pedras dentro para que ficasse no fundo. Notei que a água que tocava minha pele estava gelada. Na minha frente só via sombras. À noite o rio assumia tons escuros quase assustadores, e com o som da correnteza o ambiente se tornava ainda mais intimidador. A cada passo, a água subia um pouco mais, alcançando a altura da minha cintura. Escolhi um ponto e decidi que ali seria bom para deixar a caixa. Posicionei-a contra a correnteza, como sempre fazíamos. Ao levantar o rosto, a lanterna quase escorregou, mas consegui segurá-la. Foi então que percebi uma presença na minha frente.
Fiquei tão surpreso que quase perdi o equilíbrio. Parecia ser um homem, ou ao menos tinha uma forma humana. A luz da lanterna iluminava sua pele, que era de um tom muito pálido, quase translúcido. Não o reconhecia, jamais o tinha visto antes. Sua pele não tinha quase cor, e ele estava todo vestido de preto. Não conseguia entender como ele chegou ali sem eu ouvir. Eu estava no meio do rio e ele parecia ter aparecido do nada. Fiquei paralisado, sem saber o que falar. Abaixei a lanterna, mas, mesmo assim, a pele dele continuava a brilhar. Estou colocando umas armadilhas, respondi, a voz carregada de nervosismo. Foi a única coisa que consegui dizer. Para os camarões, ele disse com um tom de voz fino, quase forçado, como se estivesse brincando. Aquilo soava fora do normal. Senti um desconforto imediato. Você mora por aqui, rapaz? Perguntou ele com os olhos fixos nos meus, sem desviar nem por um instante, como se fosse incapaz de piscar. Sim, meu rancho fica aqui perto, respondi tentando disfarçar a tensão. Você me arranja um pouco de água? Perguntou com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Fiquei sem reação. Algo na expressão dele me deixava com a sensação de que eu não podia recusar, mas não queria levá-lo até minha casa. Meu avô ficaria furioso. Mesmo assim, hesitante, fiz o convite. Fiquei parado no meio do rio, só observando ele ali. A água corria ao redor das minhas pernas. Por mais que tentasse, não conseguia me mover. Meu corpo parecia congelado. Depois de um tempo, pedi que ele me acompanhasse. Lento e desconfiado, me virei de costas. Olhei para trás, tentando me acalmar, e segui em frente. Passaram apenas alguns segundos antes que eu sentisse um peso esmagador nas costas, como se alguém tivesse subido em mim. Assustado, pensando que o homem estava me atacando, virei rapidamente. Atrás de mim, apenas o breu da noite. Ele havia sumido. Mesmo assim, meus joelhos fraquejaram. Sacudi as costas, mas o peso continuava lá. Era como se eu estivesse carregando outra pessoa. Comecei a bater com as mãos, tentando remover o que quer que fosse. Sentia o desespero crescer. Como podia sentir algo que meus olhos não viam? Todo o meu corpo tremia, minhas mãos sacudiam visivelmente. A água do rio parecia cada vez mais fria. Me joguei na corrente acreditando que, se mergulhasse, aquela sensação sumiria. Mas foi ainda pior. Mal conseguia ficar de pé. Tossindo a água que engoli, me levantei e segui em direção à margem. Não sei descrever o horror sufocante que não me abandonava. Imagine andar no escuro, em um lugar isolado, com a impressão de estar carregando alguém nas costas, mas sem ninguém realmente estar ali. Além disso, sentia um calor no pescoço, como se algo estivesse respirando rente à minha pele. Podem pensar que fui fraco, mas comecei a chorar. Eu realmente acreditava que carregava um morto. Implorava para que aquilo descesse, que me deixasse seguir sozinho. Tinha certeza de que era o homem com quem falei no rio. Me arrependia de ter concordado em dar-lhe água. Eu não sabia rezar. Embora tivesse ido ao catecismo, nunca memorizei as orações completas. Mesmo assim, fiz o melhor que pude e comecei a pedir ajuda com minhas próprias palavras. Precisava manter a mente ocupada. Soltava um grito ocasional que ecoava nas pedras do rio. Rezei como consegui. Minha voz tremia e soava cansada pela caminhada. Minhas roupas encharcadas me faziam tremer de frio. Foi a jornada mais longa da minha vida. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando avistei as luzes do rancho dos meus avós, desabei em lágrimas, chorando ainda mais intensamente. Queria correr, mas não conseguia. Algo parecia me puxar para trás cada vez que tentava. Quando eu chegar, vou te dar sua água, mas, por favor, me deixa caminhar. Sussurrei, tentando controlar a voz trêmula. Naquele instante, o peso pareceu aliviar um pouco e eu pude avançar mais rápido. Passei pelos currais das vacas e dos cavalos, que começaram a se agitar, fazendo um barulho inquietante. Me perguntei se eles conseguiam enxergar o volume nas minhas costas, se eram capazes de perceber aquela sombra grande apoiada nos meus ombros. De repente, minhas pernas travaram, tensionando-se junto com o resto do meu corpo. Senti uma força sobre mim, algo que parecia ter total controle. Pude ver meu avô deitado na rede.
Quando atravessei o pátio da frente, o peso finalmente se desfez. Foi como se um alívio instantâneo tomasse conta de mim. Meu avô se levantou rapidamente, com os olhos arregalados, e perguntou o que havia acontecido. Eu mal me aguentava de pé. Tudo girava ao meu redor. Ele insistiu para que eu me sentasse, mas ignorei. Entrei direto na cozinha. Minha avó estava terminando de lavar a louça, mas nem ouvi o que ela disse. Peguei um copo, enchi de água e voltei para o pátio. Sem saber o que fazer com o copo, me abaixei e o coloquei no chão. Filho, o que está acontecendo com você? Perguntou meu avô aflito. Eu não sabia como responder. Minha mente estava vazia, sem rumo. Tinha um homem no rio. Consegui dizer por fim. Ele pediu água. Eles me olharam, tentando entender o que eu dizia. E onde ele está? Perguntou minha avó. As ideias não se encaixavam na minha cabeça. O medo era tão grande que eu mal conseguia pensar. Pedi para entrarmos em casa, pois sentia que alguém nos observava de longe. Quando finalmente consegui me acalmar, contei tudo o que havia acontecido. Até para mim aquilo parecia surreal, mas não era mentira. O terror que senti era absolutamente real. Minha avó pegou uma garrafa de vidro e serviu um líquido em um copo. É água benta, beba depressa, ordenou. Obedeci, mas ainda estava tenso. Pela expressão dos dois, percebi que eles acreditavam em mim. Descrevi, com medo ainda estampado no rosto, como algo me puxava, impedindo-me de caminhar. Naquela noite fizemos um rosário. Minha avó liderou o processo com calma e determinação. Assim que terminamos, ela saiu e aspergiu água benta ao redor das paredes externas da casa. Rezei o Pai Nosso em voz alta e meu avô me olhava, repetindo a mesma pergunta diversas vezes. Ele queria saber como era o homem, que aparência tinha. Passei a noite no sofá, encarando o vazio, tentando afastar as lembranças, mas os calafrios percorriam todo o meu corpo. Nos meses seguintes, qualquer coisa me assustava. Um simples ruído ou alguém chegando de surpresa me fazia saltar. Sentia medo de que aquela presença tivesse me seguido. Era um pressentimento que eu não conseguia explicar. Parecia que algo daquela figura havia ficado comigo. Às vezes, quando me sentia cansado, imaginava aquele homem ainda pendurado nas minhas costas. Até ao olhar no espelho, tinha a impressão de ver seu rosto surgindo por cima de um dos meus ombros. E sempre vinha à memória o calor da respiração no meu pescoço. Felizmente, tudo isso ficou apenas na minha cabeça. Ou pelo menos, é nisso que quero acreditar. Parei de colocar armadilhas no rio à noite, e quando ia, só fazia isso com meu primo e durante o dia. Na verdade, levou meses até eu ter coragem de voltar a fazê-lo. Passei a temer até mesmo visitar meus avós. Essa história virou parte da tradição familiar. Hoje sou conhecido como o primo ou o tio que teve o defunto nas costas. Talvez agora eu ache graça, mas o terror daquela noite é algo que espero nunca mais experimentar. A experiência seguinte aconteceu com o meu primo. Ele também passou por algo estranho naquele mesmo rio. Gilberto nunca acreditou muito no que eu contava. Sempre debochava, dizendo que eu tinha inventado tudo. Isso, é claro, até o dia em que ele mesmo teve que engolir suas palavras. Nessa ocasião, ele estava ajudando meu avô a levar as vacas de volta para o pasto. Era cerca de 8 da manhã. Tinham acabado de terminar a ordenha. Havia umas 10 vacas à sua frente, todas atravessando o rio. Gilberto conta que estava distraído jogando pedras e as vendo quicar na água. Bastou um momento de desatenção. Quando voltou a olhar para as vacas, notou um touro negro parado ao lado de umas pedras dentro do rio. O animal era imenso, com chifres longos e imponentes. Meu primo tinha certeza de que aquele touro não fazia parte do rebanho. Pelo tamanho, ele lembraria. As vacas, visivelmente agitadas, mantinham distância, evitando passar perto dele. Gilberto foi se aproximando até ficar ao lado do touro. Segundo ele, o animal o encarava com uma expressão quase consciente, como se tivesse uma intenção. Seus olhos, negros e brilhantes, pareciam destacar-se de uma forma perturbadora. A respiração era calma, mas profunda, carregada de uma força contida. Meu primo gostava muito de touros e conhecia cada um dos que meu avô tinha no rancho. Olhou para a pele do animal tentando identificar alguma marca, mas não encontrou nada. Aquele touro não era de lá. Ele comentou que sentia algo estranho.
pois o touro tinha algumas características deformadas e do seu focinho aberto escorria muita saliva. Passou por ele e o deixou para trás. No entanto, assim que se afastou, sentiu todos os pelos do braço se eriçarem. O que o perturbou de verdade foi que o touro começou a segui-lo. Gilberto ouvia o som da água enquanto ele se movia logo atrás. Sentiu medo de que o animal resolvesse atacá-lo. Aquilo o deixou tenso. Ele repetia que o touro era enorme e emanava uma presença poderosa. A criatura não saiu da água. Meu primo continuou seu caminho, enquanto o touro o observava, com um olhar fixo e atento. A forma quase humana com que o animal se comportava era estranha demais. Nunca mais o viu, e nem meu avô conseguiu descobrir de quem era aquele touro. Ainda não sei se isso tem alguma ligação com o homem que vi naquela noite. Talvez, de alguma maneira, estejam relacionados. Meu avô contava que, quando era criança, seu pai sempre o aconselhava a se manter longe desses animais que parecem agir como pessoas. Ele dizia que até a energia desses seres era diferente. Sua mãe acreditava que havia criaturas nas montanhas que podiam se transformar em gado, pássaros e até mesmo cães ou gatos. Talvez até pessoas. Ela dizia que essas entidades se aproximavam de nós, observando cada movimento, como se estivessem nos estudando. Carrego um respeito profundo pelo desconhecido. Desde aquela experiência aterrorizante, evito ao máximo me envolver com esse tipo de coisa. É difícil convencer a mente de que tudo foi imaginação quando nada daquilo pareceu lógico. Tenho 30 anos e moro sozinha em uma área de classe média para baixa. Embora existam casos de crime na cidade, minha vizinhança não é considerada perigosa. Mesmo assim, às vezes sinto um desconforto no ar. Não tenho muito contato com a maioria dos vizinhos, exceto os da casa ao lado, que são bastante simpáticos. Já as pessoas do outro lado da rua são um pouco mais reservadas. Gosto de conhecer quem mora por perto, pois isso me traz um pouco mais de segurança vivendo só. Sou naturalmente receosa, então alguns dos meus maiores medos de estar sozinha foram testados certa noite, enquanto tentava dormir. Era tarde em uma noite comum de trabalho, já passava das 11, e eu estava deitada quando ouvi algo crepitando ao lado da casa. Não dava para identificar se era uma pessoa ou não. Por aqui, gatos e guaxinins são frequentes durante a noite. Na noite seguinte, fui desperta por um som logo ao lado da minha janela, algo que parecia um estalo isolado. Talvez a moldura da janela. Como estávamos em outubro, eu ainda deixava as janelas abertas para o ar circular. Então, sem nem pensar direito, perguntei: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Levantei, abri a persiana e não havia ninguém do lado de fora. Com essas 2 noites seguidas de ruídos, comecei a achar que estava ficando paranoica com sons comuns da casa. Voltei a tentar dormir, mas naquela mesma noite fui acordada de novo, desta vez por um som de arranhado vindo do quintal. Dava para ouvir nitidamente através da janela. Saí da cama e fui até a sala de estar, perto da porta dos fundos, e o som pareceu ficar ainda mais claro. Era um clique exatamente ali, do outro lado da porta de vidro. Acendi a luz da sala e de imediato o barulho cessou. Fui até a porta de vidro que fica coberta por uma cortina. Meu coração estava disparado. Hesitei um instante antes de puxá-la, temendo ver alguém ali. Mas quando puxei a cortina de uma vez, não vi ninguém. Acendi a luz do quintal e deslizei a porta para abrir. Senti alívio ao constatar que não havia sinal de ninguém, nem mesmo dos guaxinins ou outros animais. O silêncio tomou conta por alguns instantes, até que algo farfalhou no arbusto do quintal. Fixei o olhar nos arbustos, que são densos o suficiente para esconder qualquer coisa. Se aquele som não era de um animal, eu não queria nem imaginar o que poderia ser. Voltei para dentro, revistei todas as portas para garantir que estavam bem trancadas. Feito isso, fui para o quarto e até tranquei a porta do cômodo. Após alguns minutos tentando relaxar na cama, ouvi batidas na porta da frente. Nesse momento, o pânico tomou conta. Fiquei imóvel, ignorando o som. Ninguém deveria estar batendo tão tarde.
E se isso acontecesse de novo, eu já sabia que a próxima atitude seria ligar para a polícia. Depois daquela noite, nada parecido aconteceu mais. De algum jeito acabei pegando no sono, mesmo que minha cabeça estivesse cheia de receios. No dia seguinte, fui direto para uma loja com meu irmão, e ele me ajudou a escolher uma câmera para a campainha e um sistema de câmeras de segurança. Instalamos tudo juntos. A câmera da campainha ficou na frente da casa, e as outras foram colocadas nos fundos, em pontos discretos. Ele ainda decidiu passar a noite comigo para me tranquilizar um pouco mais, dormindo no quarto de hóspedes. Enquanto tentávamos dormir, cada um em seu quarto recebia uma notificação no celular. Havia movimento detectado na minha propriedade. Abri o aplicativo e levei um susto, pois a imagem em preto e branco mostrava alguém tentando forçar a porta dos fundos. Acordei meu irmão imediatamente e mostrei o vídeo para ele. Ele não pensou duas vezes. Saiu da cama descalço e sem meias e correu para o quintal, preparado para enfrentar quem quer que fosse. O susto do meu grito, no entanto, acabou afastando a pessoa, o que conseguimos ver quando reproduzimos o vídeo. Lá fora, meu irmão berrou para a pessoa nunca mais voltar, com toda a força que tinha. Acreditamos que o intruso certamente ouviu. Não conseguimos identificar o rosto do homem. Ele estava com o capuz levantado, vestindo roupas completamente escuras, e em nenhum momento do vídeo conseguimos ver o rosto dele. Também usava luvas, o que impedia de deixar qualquer tipo de marca. Mesmo sabendo que a polícia não poderia fazer muito, chamamos o serviço para que eles pudessem ao menos ficar atentos. Após essa noite, felizmente, não houve mais nenhum incidente. Embora pareça presunção da minha parte, eu sei que estou do lado mais atraente. E o que realmente me deixa preocupada é pensar que talvez essa pessoa soubesse quem eu sou. Uma mulher jovem e solteira morando sozinha. Essa ideia me faz cogitar se pode ter sido alguém que mora na minha própria rua, talvez até algum vizinho. Acho que jamais saberei. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Me chamo Mariana. Sou professora do ensino fundamental e aos 35 anos tenho uma história sobrenatural para compartilhar sobre um período da minha vida quando trabalhei em um povoado isolado nas montanhas. Isso aconteceu há alguns anos, numa comunidade com pouco mais de 100 moradores, situada no estado de Guerreiro. O lugar era encantador, a população acolhedora e tranquila, mas havia um detalhe curioso. Eu precisava dormir na própria escola. Me arranjaram um quarto improvisado que, na verdade, era só mais uma sala de aula. A escola, aliás, era bem pequena. Além do meu quarto, havia apenas 2 salas de aula e um pátio modesto. Logo ao chegar, uma família me ofereceu hospedagem. Eles não gostavam da ideia de que eu ficasse sozinha na escola. Achavam pouco prático. Embora um pouco assustada, decidi recusar e permaneci na escola. À noite, o ambiente mudava de energia. Depois que as crianças iam embora e eu ficava só, sentia uma tensão no ar. A presença delas parecia se impregnar nas cadeiras e mesas, e o frio se intensificava. Acabei me acostumando a dormir com 2 cobertores, me encolhendo até cobrir a cabeça. Nos primeiros dias tudo ocorreu de forma tranquila. Estava ainda começando minha carreira docente e me sentia grata pela calmaria da turma. Eram poucos alunos, 6 no total, 4 meninas e 2 meninos, o que me permitia dar atenção a cada um com calma. Todos eram gentis e sempre demonstravam disposição para aprender. Pela manhã, a cada semana, eu tomava café da manhã em uma casa diferente, o que me dava a chance de conhecer as famílias e seus costumes. As refeições eram saborosas e as conversas sempre agradáveis. A primeira situação estranha aconteceu numa noite em que, sem conseguir dormir, me revirava na cama. A luz da lua entrava pelas janelas, iluminando as árvores ao longe e o suave farfalhar das folhas. Sentei na cama e peguei o copo de água que estava ao lado. Foi então que notei uma sombra. Alguém espiava pela janela. Pude distinguir o que parecia ser a cabeça de uma criança. Um peso tomou conta do meu peito
e desviei o olhar por um momento, mas ao olhar de novo, a figura continuava ali, imóvel. Pensei que talvez fosse algum dos meus alunos. Não conseguia ver o rosto pela escuridão, mas sua silhueta estava perfeitamente delineada. Já está tarde para andar por aí, não acha? Falei, tentando disfarçar o nervosismo. Silêncio. A figura continuava me observando, imóvel. Chamei o nome de um dos meus alunos, mas nada mudou. Levantei-me da cama e fui até o interruptor de luz, sem desviar o olhar. Quando acendi a lâmpada, pude ver melhor o rosto da criança através da janela. Era um menino de aproximadamente 7 anos, pele extremamente clara e olhos enormes que me fitavam com uma intensidade incomum. Lembro claramente do olhar curioso. Meu corpo inteiro formigava, um arrepio percorreu meus braços e subiu até o pescoço. Não me lembrava de ter visto alguém assim entre as crianças locais. "Não está com frio?" perguntei, notando que ele estava sem camisa. Mas o garoto simplesmente continuava a me encarar, sem ao menos piscar. Aquilo me deixava profundamente desconfortável. Então decidi sair para ver o que estava acontecendo. Preferia pensar que ele estava perdido e precisava de ajuda. A porta ficava do outro lado do quarto. Peguei a chave ao lado da cama e fui em direção à saída. Mas, ao lançar um último olhar para ele antes de abrir a porta, percebi que ele já havia desaparecido. Fiquei ali, parada por alguns segundos, hesitando se seria sensato sair ou não. Chamei por ele, porém não obtive resposta. Decidi esperar que ele voltasse, mas isso não aconteceu. Acabei voltando para a cama e, embora tentasse, demorei muito para conseguir dormir. Na manhã seguinte, quando as crianças começaram a chegar, perguntei a Dona Rosa sobre o garoto. Descrevi o que havia visto na noite anterior, incluindo o horário, mas ela não parecia entender sobre quem eu estava falando. Sendo uma vila pequena, a história se espalhou rápido. O menino fantasma virou o assunto do momento. Até meus próprios alunos me perguntavam como ele era. Muitos deles juravam que já o haviam visto ou até mesmo conversado com ele, embora eu suspeitasse que essa última parte fosse invenção. A verdade é que as pessoas não ajudaram em nada. Alimentaram essa ideia, e eu acabei convencida de que ele poderia ser algum espírito preso nesse mundo. Talvez uma alma que vagava pelo local. Minha mãe costumava dizer que algumas almas têm dificuldade de partir e alcançar a paz. Ela recomendava rezar por essas almas, então adotei essa prática. Todas as noites, antes de dormir, fazia uma oração, começando com um Pai Nosso e finalizando com uma súplica pelo descanso do pequeno. Embora não soubesse o nome dele, por algum motivo, o nome João surgia constantemente em minha mente. Acabei chamando-o assim. O tempo foi passando, o ano letivo avançava e eu ia me adaptando à vida no povoado. Senti falta da cidade, mas descobri que a vida rural também tinha seus encantos. Em algumas ocasiões, eu me juntava a outras jovens mães para tomar banho no rio ou lavar roupas, e comecei a valorizar a simplicidade daquele cotidiano. Minha segunda experiência sobrenatural na escola foi totalmente diferente da primeira. Lembro que naquela noite não tínhamos energia elétrica. Nos últimos dias, as chuvas foram intensas e era comum que a luz caísse. O céu, porém, estava limpo e a luz da lua iluminava a área ao redor da sala. Eu tinha um lampião a gasolina e algumas velas na sala de aula. Ainda não era muito tarde, por volta das 10 da noite. Mesmo assim, como é comum em vilarejos, a maioria das pessoas já estava deitada ou dormindo. Resolvi ficar acordada um pouco mais, pois custava a pegar no sono. Gosto do som da chuva, mas naquela noite, mesmo com o ambiente tranquilo, eu me sentia inquieta. Sentada à mesa, próxima à porta, preparava algumas aulas futuras, aproveitando a paz do momento, quando de repente, ouvi um barulho alto ao meu lado. Alguém batia com força na porta. Por ser de metal, o som parecia ainda mais estrondoso. Levantei-me e perguntei: "Quem está aí?" Esperei uma resposta, mas o silêncio foi a única resposta. Apenas as batidas persistiam, cada vez mais intensas. Aproximei-me e repeti: "Quem está aí?" Desta vez ouvi a voz de uma criança pedindo para que eu abrisse a porta, até me chamando pelo nome. Juro que considerei fazer isso, mesmo sem conseguir reconhecê-lo. Achei que talvez fosse algum dos meus alunos.
No entanto, percebi que não estava com as chaves, então virei para a esquerda e caminhei em direção à cama. De onde estava, eu tinha uma visão clara do lado de fora da sala, bem em frente à porta. Foi aí que percebi uma sombra de pé ali, e ela não tinha nada de infantil. Era uma figura alta, como se estivesse coberta por uma túnica escura, que se confundia ainda mais com as sombras ao redor. Aquilo era o que estava batendo na minha porta. Não sei porquê, mas a imagem que me veio à mente foi de umas estátuas que vendiam no mercado próximo da minha casa. Um esqueleto envolto em um manto sombrio, segurando um globo na mão. Senti como se meu corpo tivesse se desfeito. Minhas pernas perderam a força e o coração disparou. A voz da criança insistia, pedindo para eu abrir a porta, e as batidas ficavam cada vez mais fortes. O som ecoava pelas paredes da sala, mas nada fazia sentido. A sombra que eu via não se parecia em nada com uma criança. Tentei me acalmar, imaginando que ele poderia estar acompanhado por um adulto. "Tem alguém aí com você?" perguntei a voz trêmula. Mas não houve resposta, apenas o som insistente dos golpes contra o metal da porta. Me afastei, encostando as costas no quadro negro, fechei os olhos e comecei a rezar. Queria apagar todas as velas ao meu redor, mas estava paralisada de terror. Até hoje tenho certeza de que era a voz de uma criança. Era clara, não parecia uma imitação, soava completamente real. Abri os olhos levemente e vi a sombra se movendo lentamente do outro lado da janela. Era como se a luz não tocasse sua figura. Sua escuridão parecia absorver toda a luminosidade ao redor. Parecia óbvio que ele podia me ver, pois as velas me iluminavam diretamente. Continuei repetindo o Pai Nosso, ciente de que algo estava profundamente errado. A noite estava mais silenciosa que o normal. Nem sequer os grilos ou o distante murmúrio do rio eram audíveis. A sombra contornou o prédio lentamente, mantendo o rosto virado para mim o tempo todo, até que pouco a pouco foi se afastando e desapareceu entre as árvores. Assim que consegui, corri para apagar todas as velas, mergulhando o ambiente em completa escuridão. Sentei-me devagar em um canto da sala e continuei rezando, tomada pelo medo. Não consegui dormir naquela noite. Foi a primeira vez que senti um terror tão absoluto. Quando o sol finalmente nasceu, fui até os currais, onde já havia alguns homens trabalhando na ordenha. Hesitei em me aproximar, mas no fim, resolvi conversar. Dirigi-me a um homem de uns 30 anos, pai de um dos meus alunos. Comecei a puxar conversa falando sobre assuntos triviais, e ele respondia com tranquilidade. Em certo momento me perguntou se eu estava bem. Notou que eu parecia exausta, como se não tivesse dormido direito. "É que ontem à noite tinha alguém do lado de fora da escola", respondi, tentando manter a calma e evitar soar histérica. Um pouco intrigado, ele me perguntou se a pessoa poderia ser alguém do povoado, ao que respondi que não. Acrescentei que não consegui ver o rosto, mas tinha certeza de que não era ninguém da região. Mais uma vez, a história se espalhou por todos os cantos, desta vez com um ar ainda mais assustador. Todos souberam da tal sombra envolta em uma túnica escura. Até as pessoas mais velhas do povoado me alertaram que a presença dela não era sinal de boa sorte e que pressagiava algo ruim. Um senhor idoso veio conversar comigo e contou que seu irmão já havia visto algo semelhante. Isso aconteceu muitos anos atrás, quando ainda eram crianças. Ele estava brincando entre os cavalos e avistou a figura ao longe caminhando lentamente. Infelizmente, poucos meses depois, o irmão faleceu. Essa história só serviu para me deixar ainda mais apreensiva. Nem preciso dizer que não voltei a dormir na escola. Encheram minha cabeça de histórias e fiquei apavorada pelo resto da minha estadia. Acabei aceitando um quarto que um casal de idosos me ofereceu. Eram muito gentis e sinceramente cuidavam de mim como se fosse sua própria neta. Não me arrependo da escolha. O que realmente não entendo é o que aconteceu naquela noite com aquela figura assustadora que batia na minha porta. Continuo acreditando que ela estava de alguma forma conectada ao garoto que vi na primeira vez. Não acho que tenha sido uma coincidência. Ninguém mais viu aquela sombra novamente, ao menos durante o tempo em que morei lá. Hoje, me sinto aliviada por estar viva e por ter sido talvez apenas um susto. E ainda bem que não abri a porta. O que quer que fosse,
Não faço questão de descobrir. Quando meus pais se separaram, minha mãe acabou ficando com 2 das 5 casas que pertenciam ao meu pai. Ele é proprietário de uma empresa imobiliária que prosperou muito ao longo dos anos. Então temos, ou melhor, tínhamos, imóveis espalhados por quase todo lugar. Agora, com 23 anos, tenho a liberdade de escolher onde quero estar, mas geralmente fico em uma das casas da minha mãe, porque somos mais próximas. Nessas últimas semanas, minha mãe estava em nossa casa de praia, o que me deixou sozinha na casa principal. Já estou bem acostumada a ter essa casa só para mim na maior parte do tempo. Ela tem um layout simples. No andar de cima, há uma cozinha, uma sala de estar e 2 quartos. O primeiro andar segue a mesma configuração e ainda temos um porão. Meu quarto é no andar superior, onde também prefiro usar a cozinha e a sala de estar. Minha mãe, por sua vez, costuma ficar com o andar de baixo. É uma divisão confortável. A casa possui 3 entradas. Uma porta principal, uma nos fundos e outra na lateral, que leva até a área onde ficam as latas de lixo e outros itens semelhantes. Costumo usar essa saída lateral quando vou tirar o lixo. Mas enfim, a história começa mesmo quando comecei a perceber que várias das minhas roupas estavam desaparecendo. Sempre que algo sumia, eu ligava para minha mãe, se ela não estivesse em casa, e perguntava se tinha mexido nas minhas coisas. Geralmente ela respondia que não, pois mantemos nossos pertences separados em andares distintos. Porém, mesmo nas 2 semanas em que fiquei sozinha por um bom tempo, notei que algumas das minhas camisas preferidas sumiram. Eu sei que meu quarto é um tanto bagunçado, mas, mesmo revirando tudo, não consegui achar algumas peças específicas. Nada fazia sentido. Fui ao ponto de conferir meu carro e o quarto da minha mãe no andar de baixo, mas não encontrei nada. Cogitei que talvez algum amigo, ou alguns deles, tivesse pego emprestado, ou que as roupas apareceriam do nada em algum momento, então decidi não me preocupar mais. Quando fico sozinha, costumo dormir com a porta do quarto semi-aberta, para conseguir ouvir qualquer movimento, caso, Deus me livre, alguém tentasse entrar. Numa noite estava vendo um filme no laptop quando a porta do meu quarto se fechou de repente. Não foi um estouro, mas também não foi uma fechada suave. Eu tinha o ventilador de teto ligado e ambas as janelas abertas, então imaginei que poderia ter sido uma corrente de ar. Acontece de vez em quando. Mas logo depois, ouvi um barulho do lado de fora, no corredor. Minha reação talvez fosse inesperada para alguém que estivesse sozinha em casa. Levantei da cama, corri até a porta e a abri. O corredor estava escuro, então acendi a luz e caminhei em direção à sala de estar. Mas não havia ninguém no sofá nem nada assustador à vista. Ainda não estava tranquila. Desci para o andar da minha mãe e revirei o quarto dela, a cozinha e a sala de estar, procurando qualquer sinal estranho. Foi então que percebi a porta do porão entreaberta. O interruptor para iluminar o porão fica no alto das escadas e é acionado puxando uma cordinha. Decidi descer para investigar aquele espaço que raramente usamos. O porão abriga apenas um sofá, uma televisão, alguns aparelhos de exercícios e um quarto pequeno com um saco de pancadas. Além disso, há 4 portas que levam a armários e uma pequena entrada, quase escondida, para um closet rasteiro, onde é preciso se abaixar para entrar. Nem minha mãe nem eu temos o costume de ir até o porão. Foi com a visão periférica que percebi uma leve movimentação na porta do closet rasteiro. Meu coração parou por um instante, mas apesar do medo, dei alguns passos na direção daquela porta. De repente vi um braço saindo das sombras do closet, puxando a porta devagar para fechá-la. Com o coração disparado, comecei a recuar pelas escadas em silêncio, tentando não fazer barulho, mas desejando desesperadamente sair correndo dali. Peguei o telefone e disquei para o número de emergência, informando que havia um intruso na minha casa. Felizmente saí do porão sem chamar a atenção de quem estivesse lá dentro. A polícia chegou logo depois, com as luzes da viatura acesas, mas sem as sirenes. 4 policiais desceram comigo até o porão
e pediram que a pessoa saísse do closet. A porta se abriu devagar e, para minha surpresa, um homem careca, aparentando uns 50 anos, com um nariz desproporcional em um rosto achatado, apareceu. Ele ergueu as mãos e eu percebi que estava vestindo uma das minhas camisas. Dentro daquele closet improvisado, havia diversos pertences meus e da minha mãe, principalmente roupas. O ambiente tinha um cheiro forte de urina, o que nos fez questionar há quanto tempo ele estaria vivendo ali. Apesar de não haver sinais evidentes de arrombamento, com exceção das manchas de urina e dos nossos objetos encontrados em posse dele, o homem foi detido por invasão de 3º grau. E de alguma forma foi só isso. Minha mãe e eu, é claro, não quisemos de volta nenhuma das roupas que aquele sujeito havia usado. Hoje, me culpo por, provavelmente, ter deixado a porta lateral destrancada em uma noite qualquer, depois de tirar o lixo. Aprendi a lição: trancar as portas sempre. É inquietante pensar que alguém pode estar habitando sua casa, dividindo o espaço com você sem que você perceba, apenas por causa de uma porta destrancada. Gostaria de compartilhar uma lembrança da minha infância, de quando vivíamos numa pequena vila nas montanhas. O lugar era tão pequeno que não passava de 10 casas, e todos éramos parentes. O nome da comunidade era Rio Chiquito. Cresci ao lado de 5 irmãos, e sendo o mais novo, tinha uma atenção especial, por assim dizer. Como qualquer família, tínhamos nossas brigas de vez em quando. Meu nome é Ricardo, e hoje estou com 48 anos. Mas essa história aconteceu quando eu tinha apenas 8. Minha mãe possuía uma máscara assustadora de um monstro terrível. A máscara tinha chifres e marcas escuras que contrastavam com a pele vermelha da criatura. Ela adorava usar essa máscara para nos assustar de brincadeira. Vestia um lençol, colocava a máscara e se escondia entre as árvores ou nos perseguia pelo quintal. Eu morria de medo, mas ao mesmo tempo achava graça. Sentia a adrenalina percorrendo meu corpo inteiro. Quando ela me alcançava, fazia cócegas até eu cair no chão, sem forças de tanto rir. No final, acabávamos os dois rindo sem parar. Lembro-me bem de uma tarde específica. Costumava andar pelos arredores da casa e mexer com os animais, agitar os cavalos ou correr atrás das galinhas, coisas assim. Nunca me afastava muito. Só saía se estivesse com meus pais ou com algum dos meus irmãos. Nessa tarde eu estava próximo ao curral, com meu cachorro Bruce ao lado, farejando a grama ainda úmida da chuva recente. Diante de mim, havia um campo onde as vacas pastavam tranquilamente. De repente, uma delas começou a correr como se algo a estivesse assustando. Notei que a poucos metros atrás dela havia alguém. No início pensei que fosse minha mãe. A figura estava enrolada em um lençol branco e usava a máscara vermelha. Imaginei que ela estava se preparando para iniciar mais uma de suas brincadeiras. Gritei tentando chamar sua atenção para que viesse atrás de mim, mas a mamãe não respondeu. Decidi me aproximar, mas estranhamente Bruce ficou para trás, sem me seguir. A figura continuava atrás das vacas. Conforme eu chegava mais perto, percebi que a pessoa era mais alta, o que me pareceu esquisito, já que minha mãe era baixinha. Quando vi que não me respondia, contornei o rebanho para tentar surpreendê-la de frente. Foi nesse momento, já a poucos passos de distância, que consegui ver seu rosto com clareza. Para meu horror, aquilo não parecia uma máscara. O rosto era de um vermelho assustador, com um líquido negro escorrendo da testa. Os chifres se destacavam de uma forma tão natural que pareciam fazer parte da pele. Senti um medo profundo. A criatura movia-se entre o gado, com os olhos arregalados e um olhar vazio, fixo nas vacas. E os dentes, de um branco intenso, acrescentavam um toque ainda mais aterrorizante. Eu não acreditava que fosse um disfarce. Aquilo parecia assustadoramente real. Paralisei e então comecei a recuar lentamente, tentando não fazer barulho. A maneira como se movia era estranha, como se não soubesse caminhar direito. Seus braços balançavam de forma desajeitada e os joelhos dobravam-se exageradamente. Voltei correndo para o curral, onde Bruce me aguardava, me observando fixamente.
Achei estranho ele não ter me seguido. Normalmente ele nunca me deixava sozinho, mas dessa vez decidiu manter distância. Atrás de mim, aquela figura continuava a se mover, quase como uma sombra viva. As vacas, tomadas pelo medo, disparavam em diferentes direções, e o som dos sinos que traziam ao pescoço ecoava distante. Não perdi tempo por ali e voltei para casa o mais depressa que consegui. Ao encontrar minha mãe, um pouco ofegante, perguntei sobre a máscara. Ela me respondeu que estava ocupada e não tinha tempo para brincadeiras. Juro que vi algo parecido com a máscara correndo atrás das vacas. Insisti. Pouco depois ela colocou a máscara sobre a mesa como para provar que não estava usando. O que eu vi era muito mais assustador. Tem certeza que você não acabou de sair com ela? Perguntei, tentando manter o tom sério. Minha mãe reafirmou que não e explicou que estava ocupada. Curioso e ainda intrigado, perguntei a cada um dos meus irmãos, mas ninguém sabia de nada. À noite, durante o jantar, decidi contar a todos o que tinha visto. Eu estava assustado, mas ao mesmo tempo havia um entusiasmo estranho em mim, embora me desse conta de que ninguém parecia realmente acreditar na minha história. Imagino que pensavam que eu estava inventando tudo. Até acusei meu irmão mais velho de tentar me assustar, mas ele jurava que não era ele. Os dias passaram sem qualquer novidade. Mesmo assim, eu continuava voltando ao mesmo terreno, esperando, talvez, avistar a criatura novamente. No entanto, nunca me atrevi a chegar muito perto. A coragem me faltava para isso. Somente várias semanas depois, um dos meus tios relatou ter visto algo parecido. Ele morava a alguns metros da nossa casa e, segundo ele, estava em uma árvore colhendo goiabas quando avistou a figura. Na sua frente, a vegetação dava lugar a uma vista ampla das colinas, e foi nesse ponto que ele notou algo se movendo entre as pedras. A princípio, achou que fosse uma pessoa, principalmente pelo contorno do corpo, mas os movimentos estavam todos errados. Os braços balançavam como se fossem leves demais, e as pernas, longas e aparentemente torcidas, mexiam-se de um jeito desajeitado. Mesmo à distância, ele conseguia distinguir algo como chifres que emergiam da cabeça da criatura. Pensou que pudesse ser um chapéu, mas ao observar melhor, percebeu que não era. Meu tio estava visivelmente perturbado. Isso se via em seu rosto. Ele afirmava que aquela coisa trazia uma aura maligna. Você precisava ter visto, irmão, o jeito estranho como ela se movia. Ele contava ao meu pai. Parecia que ia desabar a qualquer momento, como se as pernas não tivessem firmeza. A descrição que ele deu casava muito bem com a figura que eu havia visto perseguindo as vacas. Aquela mesma expressão vazia nos olhos e os dentes brancos e expostos. De alguma forma, eu sentia que era a mesma criatura. Meu tio acreditava que provavelmente ela se alimentava de animais, pois nos dias anteriores, algumas galinhas haviam desaparecido. Mas o que mais me perturbava era a semelhança impressionante com a máscara que minha mãe usava, só que mais sinistra, uma versão que parecia saudar as trevas. Nenhuma outra pessoa na vila relatou algo semelhante, mas, entre a família, começaram os rumores. Alguns diziam que era um vampiro, outros falavam de um ser das florestas. Um dos meus bisavôs costumava contar que, quando vivia ainda mais isolado na serra, seus pais não o deixavam sair após o pôr do sol. Depois de certa hora, todos deviam voltar para casa, pois diziam que nos morros se escondiam seres misteriosos, criaturas que deviam ser respeitadas, já que nós éramos apenas visitantes naquelas terras. Seu pai as chamava de fadas, mas o sentido que davam a essa palavra era bem diferente, mais obscuro, nada parecido com as fadas dos filmes. Esses seres, diziam eles, podiam copiar a aparência das pessoas, mas de uma forma tosca, exatamente como a criatura que andava rondando nossa comunidade. Até hoje não tenho plena certeza do que vi naquela ocasião e confesso que fiquei atormentado por dias, tendo pesadelos com aquela imagem. Para ser honesto, o relato do meu tio trouxe certo alívio. Senti um conforto inesperado ao perceber que eu não era o único a ter presenciado aquilo. Ainda bem que não cheguei mais perto. Prefiro nem pensar no que poderia ter acontecido se aquela coisa tivesse me encarado de frente.
Sou o Antônio. Venho do sul do México e quero compartilhar uma experiência sobrenatural que vivi enquanto cuidava de um pequeno rancho nas montanhas. Esse terreno era do meu avô, que Deus o tenha, e era uma casa isolada, cercada por colinas e áreas de mata. Não havia mais gado nem outros bichos. Tudo se desfez depois que minha avó partiu. Ele ficou sozinho e acabou se afastando dos filhos e netos. Às vezes alguém o visitava, mas meu avô sempre foi meio rude. Falava de maneira direta, sem rodeios, e não hesitava em pedir que o deixassem em paz. Até certo ponto, eu o compreendia. Ele tinha perdido sua companheira de vida, e, creio eu, só queria ficar com seus pensamentos. Apesar disso, a família toda se preocupava. Houve tentativas de levá-lo para viver com algum dos filhos na cidadezinha, mas nunca deu certo. Ele se recusava a deixar suas terras, a casa onde sempre viveu. Lembro que nos anos em que viveu sozinho, ele ainda mantinha 2 vacas e acordava cedinho para ordenhá-las. Havia também galinhas, patos e um cachorro já velho, a quem ele era muito apegado. Meu avô acabou falecendo num outubro de alguns anos atrás. Tentamos de tudo para ajudar, mas ele nunca aceitou. Uma vez, ao tentarmos levá-lo quase à força do rancho, ele chorou. Foi a primeira vez que o vi tão vulnerável. Dizia que não conseguiria suportar a distância de sua casa. Fez de tudo para não ser posto na caminhonete, quase se agarrando ao chão. Com medo de que algo acontecesse, resolvemos deixá-lo lá. Depois que ele se foi, a casinha ficou sozinha. Até os vizinhos comentavam, perguntando por que a família havia abandonado o lugar. Eu me sentia triste, lembrando dos momentos que passei lá com eles. Agora, estava tudo vazio. O rancho ficava a cerca de 1h30 de carro. Então, um fim de semana, falei com minha namorada, Maria, e perguntei se ela me acompanharia pelo menos para dar uma geral, para que não ficasse tão abandonado. Ela não parecia muito animada e, sejamos sinceros, passar o dia limpando uma casa isolada não é o passatempo mais divertido. Mesmo assim, concordou. Acabamos fazendo o trajeto em menos tempo. A estrada estava em boas condições. O governo tinha feito reparos. Chegamos à casa pela manhã por volta das 11. O lugar estava em ordem, mas o pó cobria tudo. Começamos a limpeza movendo alguns móveis e assim as horas passaram. Que tal ficarmos para dormir? Sugeri a minha namorada. Ela respondeu ainda com hesitação, dizendo que não havia onde dormir e que não tinha luz elétrica. Ela estava certa, então resolvi deixar para lá. Enquanto ajeitava algumas coisas, encontrei uma caixinha embaixo da cama. Ao abrir, me deparei com um escorpião, mas por sorte ele não me ferrou. Dentro, havia fotos antigas. A família toda estava ali, pelo menos meus avós e os filhos. Foi estranho e emocionante ver imagens de alguns tios que já não estão conosco, especialmente meus avós, com roupas típicas da época. A noite começava a cair. Maria gritava da caminhonete pedindo que eu me apressasse. Sua mãe não gostava que ela estivesse fora até tarde. Respondi que só precisava de mais uns minutos. Estava tentando fechar a porta dos fundos da casa, mas ela parecia emperrada e não cedia. Depois de várias tentativas, ouvi uma tosse vinda do quintal. Era uma tosse masculina, rouca, que chamou minha atenção e me fez dar uns passos para fora. E lá estava ele, meu avô sentado num tronco, afiando sua navalha numa lasca de madeira. Senti o coração parar por um segundo. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Entrei rapidamente de volta na casa, tentando recuperar o fôlego. Me dizia que era impossível ser ele, que meu avô já havia partido. O peito apertava e uma sensação de incredulidade me dominava. Ainda assim, com um nó na garganta, fui novamente até lá fora. E lá estava o homem com o chapéu torto exatamente como ele usava. Meus olhos marejaram e minhas mãos tremiam segurando a porta. Quis falar algo, mas a voz não saía. Fiquei parado ali, imóvel, por longos segundos, examinando cada detalhe. Juro pela minha mãe que ele estava lá, em carne e osso. O cabelo, o jeito como segurava a madeira, o modo como se sentava. Até as botas que ele calçava nas manhãs para ordenhar estavam ali. Fiquei a poucos metros dele, sem dizer uma palavra, apenas observando. De repente, ele ergueu o olhar. Estava mais jovem do que na última vez que o vi. Por um instante até me lembrou meu pai. Vô? Soltei com a voz trêmula enquanto me aproximava devagar.
Ele não respondeu de imediato, apenas continuou concentrado no pedaço de madeira. Depois de um instante, ergueu o rosto, com um leve sorriso nos lábios, e disse: "Terminou de arrumar tudo, meu filho?" O coração quase se partiu ao ouvir sua voz tão familiar e cheia de carinho. Estava esperando que alguém viesse. Queria me reunir com sua avó, mas não podia deixar a casa desse jeito tão desleixada. Continuou ele, com um brilho no olhar que nunca tinha visto. "Obrigado, meu filho. Sabia que podia contar contigo." Ele voltou a se concentrar na madeira e eu não sabia o que fazer, se me aproximava ou se tentava tocá-lo. Estava em choque, o corpo tremendo. Saí devagar da casa e me dirigi até a caminhonete, onde Maria me esperava, me olhando com uma expressão confusa. Perguntou por que eu estava tão pálido e eu mal conseguia formar as palavras. "Meu avô, ele estava ali atrás", disse encarando-a. Ela, irritada, me disse para não brincar com esse tipo de coisa. Eu insisti que não era brincadeira. Peguei sua mão e a levei até o quintal. A luz já estava baixa, as sombras se alongavam. Quando chegamos lá, não havia ninguém. O lugar estava vazio, só restava um pedaço de madeira no chão, exatamente onde meu avô estava minutos antes. Apontei para o local onde o tinha visto e logo depois as lágrimas começaram a escorrer. Ele tinha vindo apenas para se despedir de mim. Maria me abraçou, tentando me consolar, e ficamos ali, nós dois no meio da noite, chorando como crianças. Segurei o pedaço de madeira firme nas mãos e o levei comigo. A sensação era indescritível. Durante todo o trajeto, meu corpo tremia, e foi Maria quem assumiu o volante. Minha mente estava confusa, tentando entender o que havia acontecido. Assim que chegamos em casa, contei a meus pais sobre o que presenciei. Mal comecei a falar e as lágrimas vieram. Parecia que só naquele instante eu compreendia de verdade que meu avô tinha partido. Sua despedida deixou um vazio imenso dentro de mim. Talvez, de alguma forma, ele sempre esteve ao meu lado. Sentia como se ele tivesse me acompanhado desde então, mas não conseguia entender por que ele parecia tão jovem, como se tivesse ganhado de volta uns 20 anos. Minha mãe resolveu organizar uma missa em sua memória, dizendo que era o jeito de nos despedirmos formalmente dele. A história se espalhou pela família e todos souberam da minha visão. Minhas tias choravam ao ouvir cada detalhe. Até meu pai, que sempre foi reservado, me escutava com uma atenção profunda. Com o tempo, arrumamos a casa do meu avô para passarmos noites lá em família de vez em quando. Cada um dos filhos recebeu uma cópia da chave. Às vezes eu ia com Maria. Em outras ocasiões, meus pais levavam meus irmãos menores. Aquela casa se tornou parte de um ritual que nos unia ainda mais. Costumava ir para o quintal à noite e me deitava numa rede. Ali, começava a conversar com ele, falando sobre o quanto éramos gratos por tudo que fez por nós e também sobre a falta que sentíamos. No fundo, eu sabia que ele estava em paz ao lado da minha avó. Ele sempre sentiu uma vontade enorme de reencontrá-la. Em uma noite, enquanto estava em sua casa, Maria entrou para tomar um banho e eu fiquei na cozinha, terminando de lavar os pratos do jantar. De repente, escutei uma tosse lá fora, inconfundível, exatamente como o som que ouvi naquela vez. Parecia que ele estava ali outra vez. "Já está tarde, vovô, vá descansar", falei suavemente. Apenas o silêncio me respondeu. Esse momento ficou marcado em mim como uma das vivências mais singulares que já tive. Sentia um misto de medo e paz. Foi estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante, saber que tive a chance de vê-lo mais uma vez. Embora desejasse poder abraçá-lo ou ter uma conversa mais longa, fico grato por ele ter estado comigo por todo esse tempo. Sinto sua presença até hoje, como um cuidado silencioso. É uma lembrança que traz uma calma inexplicável. Vou sentir sua falta sempre, mas sei que ele está onde queria estar, feliz, ao lado dela. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Nos arredores da minha pequena vila,
havia uma capela esquecida pelo tempo, um lugar que há muito estava entregue ao abandono. Meu nome é Isabela, tenho 20 anos, e hoje quero compartilhar uma experiência que me marcou profundamente. Algo que, para muitos, soa como uma história de assombração. Minha casa ficava a cerca de 500 metros dessa capela. Quando eu tinha por volta de 8 ou 9 anos, costumava brincar nas redondezas com as crianças do bairro. De tempos em tempos, a gente se aproximava da capela, que estava fechada com tábuas de madeira, embora algumas pessoas conseguissem entrar e deixassem marcas nas paredes, desenhos e letras feitas de tinta. Sabíamos que não deveríamos ultrapassar aquele limite, mas vez ou outra, nossa curiosidade falava mais alto, e lá íamos nós explorar. Na imaginação infantil, aquela capela parecia esconder segredos e, quem sabe, até um tesouro perdido. Dentro, ainda restavam várias imagens sagradas, algumas em forma de quadros ou estátuas, que variavam entre peças bem preservadas e outras despedaçadas pelo tempo. Por vezes, éramos 4 exploradores andando com cuidado para não danificar nada, embora o lugar estivesse, na verdade, quase em ruínas. Em uma dessas aventuras, decidimos entrar ao entardecer. Estava brincando com 2 amigos próximos dali, quando um deles nos desafiou a entrar na capela, mesmo sabendo que a pouca luz fazia com que o ambiente ficasse ainda mais sombrio e inquietante. Àquela altura já inventávamos lendas e rumores sobre fantasmas ou ruídos misteriosos. Era como um jogo de coragem que nos atraía. A porta principal permanecia fechada como sempre, mas conhecíamos outras formas de entrar, menos óbvias. Escolhemos uma porta lateral com um buraco na madeira, escondida num canto mais escuro da construção. Não havia um motivo claro para nossa visita. Caminhávamos entre destroços e bancos quebrados, como já havíamos feito muitas outras vezes. A luz que entrava pelas janelas laterais criava um clima pesado, como se o local quisesse guardar seus próprios segredos. Andei até quase o final dos bancos, observando atentamente, tentando perceber se algo estava fora do comum. Foi então que percebi a figura de uma pessoa. Ajoelhada em um canto, parecia usar um manto negro e um xale da mesma cor. Por um instante pensei que fosse uma freira. A silhueta mantinha a cabeça baixa, numa postura de quem reza em profundo silêncio. Um som me arrancou da concentração, um barulho seco, como vidro se estilhaçando no chão. Olhei em volta, um pouco assustada, e vi uma estátua caída ao lado. Imediatamente corremos para fora, o mais rápido que nossas pernas permitiram. Tamanha era a pressa que acabei esquecendo da mulher que havia visto ali. Até aqui pode parecer que nada de anormal aconteceu. Qualquer um poderia pensar que era apenas uma pessoa desconhecida. Mas o inquietante é que aquela figura começou a me seguir. No começo, aparecia somente em meus sonhos. Era uma imagem distante, sem rosto, sem voz, mas que me observava. E cada sonho parecia mais intenso que o anterior. Eu sabia que era a mesma figura, pois sempre se apresentava da mesma forma, ajoelhada, com as mãos postas numa postura que parecia entre a oração e o pesar. Eu já tinha contado para minha mãe que algo estranho parecia me acompanhar. O medo crescia e eu podia sentir essa presença de forma cada vez mais intensa. Era como se um frio começasse no peito e se espalhasse pelas mãos, deixando-me desconfortável e inquieta. Quando minha mãe descobriu que tínhamos entrado na capela, me deu uma bronca, dizendo que não era certo brincar em um lugar sagrado. Ela até sugeriu que aquela figura talvez fosse um anjo da guarda, uma presença que zelava por mim. Mas a sensação que eu tinha não era nada parecida com proteção. Na verdade, meu corpo reagia de forma tensa e defensiva sempre que sentia sua proximidade. Alguns dias depois, comecei a ouvir sussurros indistintos, e não eram em sonhos, mas durante o dia, enquanto eu estava acordada. Dormir no meu quarto se tornou impossível, e implorei aos meus pais para me deixarem ficar com eles. Eu estava aterrorizada, sentindo-me completamente desprotegida. Uma vez, enquanto estava sozinha em casa, um peso terrível pareceu se instalar no meu estômago, junto com uma dor lancinante e uma forte sensação de náusea. Tentei me acalmar sentando no sofá. Fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás. Mas o medo me consumia. Eu não sabia o que fazer.
e meus pais nem tinham dito a que horas voltariam. De olhos ainda fechados, senti o peso de alguém se acomodando ao meu lado. Com hesitação, abri os olhos para ver quem era. Ao meu lado estava uma mulher de aparência horrenda. Eu sabia quem era. O jeito que mantinha as mãos e a cabeça não deixavam dúvidas. Seu rosto era difícil de descrever, mas parecia deteriorado, como se estivesse deformado pelo tempo ou pelo sofrimento. O pânico tomou conta de mim. Olhei para o lado oposto e comecei a gritar. Quis levantar, mas meu corpo parecia paralisado, imóvel. Aquele ser emanava um cheiro terrível, uma mistura de alho com algo podre, como ovo estragado. Ela sussurrava coisas incompreensíveis, em uma língua que eu não reconhecia. Eu sentia como se estivesse me afogando, lutando para respirar, enquanto aquela coisa continuava ao meu lado. Até o som de uma risada baixa e zombeteira escapava dos seus lábios. Naquele momento, tentei desesperadamente lembrar alguma oração. Juntei pedaços das que ouvia minha mãe recitar. Ela sempre me dizia que talvez essa mulher fosse um tipo de anjo protetor, mas eu não entendia por que me causava tanta angústia. Suando frio, o tempo parecia se arrastar e as lágrimas rolavam lentamente pelo meu rosto. Finalmente, senti o peso ao meu lado desaparecer, como se aquela presença tivesse se levantado e ido embora. Assim que pude, me arrastei para fora de casa e fiquei esperando minha mãe voltar. Quando ela chegou preocupada, me perguntou o que tinha acontecido, achando que alguém havia invadido a casa ou tentado me machucar. Eu não parava de repetir entre lágrimas que aquela mulher tinha estado lá, bem ao meu lado, e que agora ela não aparecia apenas em sonhos. Naquela mesma tarde, minha mãe foi procurar a catequista da igreja local, uma mulher que conhecia há muitos anos e em quem confiava para pedir orientação. A catequista me fez uma série de perguntas, algumas das quais eu nem sabia responder. Depois disso, começamos a ir à missa com frequência. Mamãe e eu sempre ficávamos na frente, buscando a bênção, e aguardávamos alguns minutos para que o padre fizesse uma oração especial para mim. Mas, de alguma forma, parecia que isso só irritava ainda mais aquela presença que me seguia. À noite, uma sensação de peso me oprimia, tirava meu fôlego e me impedia de descansar. O pior era a impotência. Eu não conseguia falar, gritar, nem me mexer. Era como se pedir ajuda estivesse além das minhas forças. Minha fome desapareceu, perdi o interesse pela escola e até em brincar com meus amigos. Sentia um cansaço constante e o sono parecia nunca ser suficiente. Mas, quando deitava para dormir, aquela presença voltava, sugando toda a minha energia. Em muitas noites eu a via ajoelhada ao meu lado. Nunca revelava seu rosto, permanecia em silêncio, apenas rezando. Quando se aproximava demais, seu rosto se tornava visível. Parecia queimado, como se tivesse sido marcado por carvão, algo difícil de explicar. Suas mãos, grandes e de uma cor rosada, lembravam as de uma mulher de idade, cobertas por uma pele tão fina que parecia quase translúcida. Seus dedos eram longos, mas sem unhas, o que tornava sua presença ainda mais perturbadora. Desesperados, meus pais buscaram ajuda com uma curandeira de uma vila próxima, seguindo a indicação de um parente. Poucos dias depois, fui levada até ela. Desde o início, a senhora me transmitiu muita confiança. Ela falava comigo com delicadeza e me massageava cuidadosamente, sempre me observando como se procurasse algo em mim. Com um sorriso tranquilo, garantia que tudo ficaria bem e me pedia para relaxar. Muitas vezes eu adormecia durante as visitas e por isso não tenho uma lembrança muito clara de tudo o que acontecia. Mas, ao voltar para casa, sentia uma paz e uma energia que me davam esperança de que ela realmente estava me ajudando. Mesmo assim, ainda tinha receio de que aquela figura voltasse. Acordava no meio da noite com medo de encontrá-la ao meu lado, mas a aparição não se repetiu. Com o tempo, os pesadelos diminuíram, se tornaram menos intensos e lentamente, aquela figura que rezava foi se afastando. Sua presença enfraquecia e eu percebia isso. Meses depois, a curandeira declarou que eu estava completamente livre. Ela garantiu que aquela mulher não voltaria a me atormentar. Explicou a mim e aos meus pais
que uma energia maligna havia se conectado comigo, e foi por isso que se manifestou naquela noite na capela, percebendo minha vulnerabilidade e me seguindo até em casa. A curandeira explicou que muitos espíritos assumem formas familiares para confundir os que acreditam ou para se infiltrar em suas vidas. No meu caso, escolheu a aparência de uma freira. Seguindo o conselho dos meus pais, comecei a fazer terapia infantil, o que me ajudou a controlar o medo e, aos poucos, a me sentir confortável estando sozinha novamente. Essa ajuda foi essencial para minha recuperação e fico grata por meus pais terem tomado essa decisão. Esse período foi um dos mais assustadores da minha vida, mas, felizmente, tive o apoio deles a cada passo. Agradeço muito por terem acreditado em mim e procurado ajuda para enfrentarmos juntos essa experiência. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.